Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diários. Então, no nosso aqui programa, eu agradeço a participação de cada um de vocês. Estamos aqui com o livro Episódios Diários e hoje a lição dele é a lição 20, que fala sobre as doenças. Então, no último, nós falamos sobre o programa evolutivo. Todos nós temos programas evolutivos, todos temos, né, para aprendermos e faz parte, né? Então, o que vai depender da nossa mudança de vida é o nosso sentimento, como nós vamos vivenciar cada situação. E aí vem o que é de hoje, são doenças. O que será? O que são essas doenças? Por que nós adoecemos? Então, as doenças, muitas podem ser provas, né? Nós vimos no episódio passado. Podem ser expiações e podem também ser missão. Muitas pessoas vêm em missão, por isso trazem alguma enfermidade para poder ou descobrir alguma coisa. Então, tem inúmeras situações. Então, nada, como eu falei para vocês, é preto ou branco. Mas estamos num mundo material. No mundo material, ele é permeado das situações próprias desse mundo material. Então, nós vamos ter vírus, bactérias, doenças, inúmeras coisas que nós já evoluímos bastante, né? Na Idade Média, as doenças eram o tempo inteiro, devido à falta de saneamento. Hoje, na maioria que nós conhecemos, existe um certo saneamento, certo cuidado, claro que nem em todos os lugares, mas na grande maioria, sim, a gente percebe que há. Então, já previne algumas doenças. Mas tem outras, como nós falamos, que nós às vezes trazemos, ou viemos como prova, ou como expiação, como missão. Mas ela vem principalmente como uma enfermeira, uma mestra, uma professora, que é para nos ensinar alguma coisa. Então, certa vez, aí agora eu vou falar de mim, estive doente, eu não aceitava que eu estava doente, de jeito nenhum. Isso é só para vocês terem uma ideia. E eu não aceitava que eu estava doente, porque eu não admitia, eu tinha tanta coisa para fazer, olha só a minha cabecinha. Eu tinha tanta coisa para fazer que não dava para me permitir ficar doente, porque eu não me permitia ficar doente. E a doença foi se prorrogando e nada, nenhum antibiótico, nem remédio, 2 tipos de antibiótico, mais um monte de remédio, nada resolvia, era uma infecção. E aí o médico virou para mim e falou, olha, você ia sair em 3 dias, mas pelo jeito você vai ficar mais um tempo, porque os remédios não estão surtindo efeito. Eu falei, preciso aceitar que eu estou doente. E aí fui fazendo a reflexão, tentando compreender qual é o processo da doença, o que ela estava me ensinando, o que eu precisava fazer. E aí, um dia depois o médico falou, nossa, foi rapidinho, o remédio agora fez efeito. Então, assim, às vezes a gente precisa entender que a doença ela vem para nos ensinar algo. E às vezes até para nos ensinar a parar, porque nós não queremos parar. Para quem tem pouca resistência à dor, vai até a dor já está no último grau. Então, a gente precisa aprender a ter os momentos de pausa, né? Então, a doença, às vezes, é essa pausa que nós precisamos para falar assim, peraí, o que eu estou precisando aprender com isso? Será que é porque eu estou trabalhando demais? Será que eu estou Como é que estão as minhas emoções? O que está me afetando? Isso aqui, para mim, é para eu aprender o quê? A ter paciência, a ter mais sabedoria. São inúmeros questionamentos que nós podemos fazer em relação a isso. Aí aqui, vamos ver o que Joana traz. Qualquer equipamento de uso sofre os efeitos do tempo, outra coisa importante, né? Olha aí, o tempo, o desgaste dos serviços, os desajustamentos, caminhando para a superação e o abandono. Então, o nosso corpo também, nós vamos chegando a uma determinada idade, e aí é aquela idade que a gente fala, DNA. O que é o DNA? Data de nascimento antiga. Ou seja, a idade vai chegando, o corpo, por mais que você cuide, ele vai sentindo o quê? Os efeitos do tempo. Então, faz parte do planeta em que nós vivemos. Elaborado pelos atos pretéritos, é resistente ou frágil, conforme o material com que você foi constituído, com razão dos valores pertinentes a cada ser. Então, ele também depende de qual foi a nossa construção. Lembra do processo evolutivo, do programa evolutivo de ontem? A mesma coisa. Então, às vezes eu trago a doença,
no meu fígado ou no pâncreas por conta de bebidas, ou trago nos ossos por excesso de, sei lá, de inúmeras situações. É muito justo, portanto, que acabe enfermando, acabe machucando, acabe desgastando e acabe o quê? Morrendo, porque também faz parte da nossa natureza. O que diz na aula de ciência do quarto ano, do quinto ano? Os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, morrem. Todos os seres vivos, eles passam por essas etapas, não é isso? Então, o corpo humano, nós também passamos por isso. Por mais que nós tentemos, muitas vezes, adiar essa situação, né? Hoje até é muito melhor, porque nós temos muitos programas, muitas especializações nessa área de saúde. Então, as pessoas vivem mais com melhor qualidade de vida do que na época de Jesus, por exemplo. Apesar, né, é uma diferença, as pessoas morriam mais cedo. Hoje as pessoas têm uma longevidade, são mais, né, levam um pouquinho mais de tempo. Então aqui diz, o que Joana diz? Chamando a reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da nova roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Então não percamos a confiança diante das dificuldades, das dores, diante das doenças, das enfermidades. E aquela pessoa que mantém mais serenidade é aquela que acaba a doença, né, não chegando a um patamar tão demorado, ela consegue viver bem, viver mais tempo, tem uns que até se recuperam, não é? Antes da mente sã, reconquistarás o equilíbrio da situação. E, se fores atingido na área da razão, desde hoje entrega-te a Deus e confia nele. A doença faz parte do processo normal da vida como parcela integrante do fenômeno da saúde. Então, as doenças fazem parte da nossa vida. Em algum momento nós vamos nos resfriar, em algum momento nós vamos, né, ter um ou outro problema. E o que elas vai nos ensinar é que vai fazer a diferença. Então é isso, meus queridos. Até a próxima.